Falar de saúde, porque segundo a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde de 2023, em Aracaju, 25% da população é obesa e 62,9% dos adultos estão com excesso de peso. Doença causada pelo desequilíbrio entre a energia que o corpo consome e a que recebe através da alimentação. E considerada um problema de saúde pública, a obesidade pode aumentar o risco de doenças como diabetes, pressão alta e colesterol alterado. Para saber mais detalhes dessa pesquisa e dos cuidados para evitar esse cenário, nós vamos conversar com a médica especialista em endocrinologia, a doutora Thaís Kuhn. Ela está aqui ao vivo. Muito boa tarde, bem-vinda, doutora. Boa tarde, Jaqueline. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, e para falar de um assunto que é tão relevante, né? Principalmente na atual conjuntura em que dados como esse chamam a atenção. Esses dados, né, da pesquisa são preocupantes, não é mesmo? São. A gente vem de um histórico que a gente tinha uma população alguns anos atrás de desnutridos e hoje a gente saiu de um extremo para outro, que é o do excesso de peso, né? Sim. Por exemplo, essa mesma pesquisa, 25% dos pacientes são obesos. Mas se a gente considerar sobrepeso também, esse valor vai à cifra de 63%. Nossa. Então, é mais da metade da população de Aracaju, que na verdade isso pode ser refletido para o resto do Brasil, né? Sim, e aí é mais preocupante ainda, né? Porque aí a gente já considera mais de 50%, né? Sim. E então, falar sobre esse assunto é muito importante, porque muitas vezes no dia a dia, na correria, né, a gente acaba não dando tanta atenção. E aí só quando os problemas de saúde vêm é que a gente começa a ficar atento. Olha, eu deveria ter prestado atenção nisso antes, mas aí agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. É assim que a gente meio que fala, né? Quais são os principais, né, problemas e as causas, né, da obesidade? Então, a obesidade é uma doença crônica, como a maioria das doenças crônicas, é uma doença que tem várias causas. Ela é uma doença multifatorial. Desde o fator genético, né, a gente sabe que tem famílias de obesos, né? Fatores culturais, que envolvem, por exemplo, eu sou neta de italianos, então assim a gente se reunia muito ao redor da mesa, então até a parte cultural mesmo, a rotina do dia a dia, a correria, né? E às vezes até um desconhecimento, porque a gente tem uma série de fatores, de produtos aí disponíveis ditos fit, que na verdade a gente sabe que não são. Então geralmente tem algumas doenças também que são causas da obesidade. Mas, na verdade, é uma gama muito grande de fatores que contribuem. E é isso que é preocupante, né? Os maiores desafios no combate à obesidade, quando a gente fala de uma forma regional, por exemplo. Sim. Por isso que o tratamento ele precisa ser individualizado, não só na pessoa, né, no sujeito em si, mas na região, porque tem os costumes culturais. É a mesma coisa, uma dieta de um paciente sergipano, a gente tem que incluir alimentos locais, ou pelo menos tentar adequar essas quantidades e não chegar com um plano de tratamento que não tem nada a ver com a população. Né? Perfeito. Provavelmente não vai ter uma boa aderência, né? Sim, e é a maior dificuldade de se fazer, né, essa reeducação ou essa dieta, né? Com certeza. E aí, quando isso acontece, aí o índice acaba sendo aumentado, porque as pessoas acabam desestimulando, não vou conseguir, vou deixar para lá. E aí as doenças acabam, né, surgindo. Sim, até porque não é fácil, né? É uma doença de difícil tratamento, né? Não é fácil porque tem vários fatores que influenciam. Aí a genética influencia, né? O ritmo de vida, taxa metabólica, mesmo entre homens e mulheres, a gente sabe que é diferente quando a gente tenta perder peso. Dentre as mulheres, a gente sabe que com a avançada idade vai mudando taxa metabólica, isso também se torna mais difícil, então a gente precisa individualizar, não é fácil. Entender que não é fácil, ninguém está porque quer acima do peso, né? E de forma alguma essa abordagem seria para criar mais problemas ao redor da obesidade, bullying, não é isso. É porque é um fator de risco bem estabelecido. Da mesma forma que a gente tem hoje
o cigarro, por exemplo, e o câncer de pulmão. Obesidade é fator de risco bem estabelecido para várias doenças, como diabetes, pressão alta e outras, né? Doutora, inclusive, isso é muito importante, né? Quando a gente fala em homens e mulheres, as mulheres elas têm uma dificuldade maior de perder peso do que os homens, e por quê? Na prática tem sim. Isso a gente sabe que tem influência, inclusive, por exemplo, hormonal, da testosterona, e a gente sabe que a composição corporal, proporcionalmente, o homem ele tem um percentual de músculos maiores que as mulheres. A mulher tende a ter um acúmulo maior de gordura, principalmente na região, né, do quadril. E mesmo em repouso, o músculo ele queima mais energia, né? Então, 1 quilo de músculo em repouso, ele gasta 30 calorias, 1 quilo de gordura, 2 calorias. Sim. Tá aí também a importância da atividade física. Mas só a composição corporal já faz com que isso fique diferente. Diferente? Sim. Claro. Isso é muito importante, né? Mas aí o ambiente também, o estilo de vida moderno, eles acabam contribuindo também para o aumento da obesidade, né, doutora? Com certeza. Hoje a gente sabe que, além da questão do estresse, tudo que muitas vezes a gente come por outros motivos que não fome, a gente come por ansiedade, a gente come por que está presente nos eventos, e o ritmo de vida faz com que a gente cada vez coma menos comida de verdade, né? Então, tem um endocrinologista brasileiro chamado Bruno Halper, e eu vi essa semana uma citação dele que é fantástica: tudo que a gente come com as mãos tende a engordar mais, porque geralmente são processados, são alimentos mais fáceis de preparar, mais disponíveis e nem sempre os mais nutritivos. Verdade, aliás, na grande maioria não. E olha que a gente nem percebe isso, Exatamente. né? A gente vai, né, pela a tal da facilidade. Sim. Falando em facilidade, né, a gente percebe que culturalmente os pratos eles estão cada vez maiores, né? Sim. E aí, em tamanho, a gente falando mesmo, essa Sim. ilusão de saciedade, ter relação de encher o prato, né? Fazer com que a pessoa acabe comendo mais. Claro que sem culpabilizar as pessoas, né? Mas isso acaba também atrapalhando bastante, não é? Com certeza. A gente percebe muito isso quando a gente vai servir, principalmente quando não é a casa da gente, Sim. a gente vai para um restaurante e a gente vê aquele espaço disponível no prato. Sim. Então a gente acaba fazendo um prato Preenchendo. muito maior do que a gente faria em casa. Sim. Tanto que uma das técnicas que às vezes a gente faz é reduzir o prato mesmo, né? Para a gente tentar ver a plenitude dele, que a gente não precisa encher daquela forma. Sim, né? Perfeito. E é isso que é interessante, né? Mas o que é que pode ser feito para mudar o cenário? Então, reconhecer, primeiro fato, né? Reconhecer que está obeso ou que está com sobrepeso e procurar ajuda. Da mesma forma, a abordagem ela deve ser também multiprofissional. O ideal é que tenha um profissional da nutrição, um profissional da educação física e um profissional médico também. Sim. Porque vai investigar se tem alguma doença, por exemplo, que está contribuindo para esse caso, né, que deva ser tratada também em paralelo, ou, se não, prescrever, que a gente tem hoje em dia algumas medicações, não só para emagrecer, mas que agregam outros benefícios para a saúde, e isso tem que ser individualizado. Não adianta usar o remédio que meu vizinho tomou, que teve Sim. uma boa resposta. Na verdade, a gente precisa que seja direcionado, personalizado para a gente. Falando nessa ideia de remédio, né? Surgiu agora um boom com os remédios, né, para diabetes, que estão sendo também utilizados para perda de peso. Sim. E aí, qual o cuidado que as pessoas devem ter? Como tudo, né, todas as medicações, existem efeitos benéficos e efeitos colaterais. Para tudo, né, a gente fala que até água em excesso faz mal. Sim. Né? Então, assim, tem que ver se a gente primeiro tem indicação de usar aquela medicação, Perfeito. porque ela tem uma população específica, se pode usar, se não tem alguma contraindicação àquela medicação, né? Se a gente precisa, às vezes a gente precisa fazer alguns exames para ver se a gente realmente tem segurança para usar aquela medicação. Então, assim, isso precisa ser individual. Sim. Né? Às vezes, para a mesma pessoa, tem pacientes, eu respondi muito bem a tal medicação lá atrás, hoje Sim. não. Muda, o momento é aquele. Então, Sim. a gente precisa ver como a gente está em saúde, o que é que a gente tem que estar contribuindo aí para aquela situação e o que a gente pode lançar mão
né? Hoje temos mais uma variedade de medicações, tem medicações muito seguras, medicações muito boas, mas que mesmo assim não são para todos, né, que podem usar, né? Elas devem ser indicadas por um profissional. Perfeito. Doutora, a senhora falou muito bem aí sobre a importância de uma equipe multidisciplinar. A senhora é médica endocrinologista. E aí, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Ah, eu vou para uma endocrinologista e já vou sair de lá com tudo preparado. Não, mas é importante que, por exemplo, mesmo passando por um endocrinologista, precisa ter uma boa alimentação. Aí precisa passar por uma nutricionista, um nutricionista, né? Que são profissionais distintos. Sim, sim. Eu acho que é o ideal. O ideal mesmo, eu tenho... Quem me conhece sabe, eu tenho muitos profissionais, muitos pacientes que a gente trata em conjunto, né? Inclusive com nutricionistas. A gente pode até dar uma orientação geral naquele primeiro momento que o paciente sai da consulta. Sim. Mas existe um curso superior com profissionais habilitados só para aquilo. Então, assim, mesmo que a gente tenha um conhecimento, existe um curso para isso. Então, nada mais justo, nada mais seguro que o próprio profissional lance mão da dieta, por exemplo. As pessoas dizem, doutora, a senhora prescreve dieta? Não, eu não prescrevo dieta. Perfeito. Né? Eu faço dou uma pincelada, uma orientação geral e encaminho para o profissional de referência. Aí falando de obesidade, né? Qual é o papel das cirurgias bariátricas no tratamento da obesidade? Sim. Então, da mesma forma que a gente tem pessoas que tratam com dieta, com atividade física, outras que fazem uso de medicação, a cirurgia bariátrica ela é uma estratégia de tratamento também. Sim. Né? É uma estratégia, inclusive, hoje cada vez mais segura e uma estratégia eficaz. Não é uma técnica, não é uma cirurgia para melhorar a aparência. Sim. Não é estética, ela é uma cirurgia para tratar uma doença que é a obesidade. Então, assim, um paciente com IMC alto, acima de 50, por exemplo, que a gente chama um superobeso, ele já teria indicação, nesse primeiro momento, até de já partir para a cirurgia bariátrica. Porque, às vezes, é difícil a gente perder 5 ou 6 quilos. Imagina perder 30, perder 40. Quem chegou a esse peso, normalmente vem de um histórico já de tentativas, de falhas. Então, é uma estratégia segura também. Sim. De tratamento, mas que também, quando bem indicada, não é para todo mundo, não é para o IMC de 26,5, 27, que quer perder peso para daqui a 3 meses. Até porque ela é uma oportunidade de mudança. Ela vai propiciar a perda de peso, mas só vai manter esse peso se houver essa mudança, atividade física, tudo, porque senão ocorre um reganho. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer a participação aqui no nosso programa, espero que a gente tenha contribuído, né? Com você que tem dúvidas sobre o assunto, nunca abra mão de ir a profissionais. A gente sabe que principalmente nessa era, né, aí da internet, muitos assuntos estão à disposição de todos, no entanto, é importante que o profissional avalie e saiba o que cada um precisa, né? Que cada um tenha a sua individualidade garantida, né? E avalie com exames e saiba qual o tratamento mais adequado e indicado. Como a doutora muito bem disse, o que serve para um não necessariamente vai servir para o outro, né, doutora? Com certeza, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Considerações finais? Não, só deixar realmente reforçar que é uma doença, é um fator de risco e tem tratamento. Só não pode deixar para lá. É isso.